Os computadores e a internet transformaram radicalmente o mundo. Não são mais as pessoas mais perigosas do mundo aquelas que constroem bombas e manuseiam armas. Agora, os crimes digitais estão em ascensão, e o espaço é a próxima fronteira. Não subestime as habilidades de alguns desses mestres da programação, pois eles são os 10 hackers mais temíveis do planeta. Kevin Mitnick, atualmente cidadão dos Estados Unidos, atua como consultor de segurança tecnológica, mas seu início de carreira foi marcado por atividades ilícitas, o que o tornou um hacker de grande renome no cenário internacional na década de 1990. Mitnick ficou famoso como o hacker mais procurado do mundo na época. Sua trajetória criminosa como hacker teve início em 1979, quando tinha apenas 16 anos, ao conseguir acesso não autorizado a uma rede de computadores. Nessa ocasião, ele invadiu os sistemas da Digital Equipment Corporation e de outras corporações, utilizando apenas números de telefone dos sistemas como ponto de entrada. Foi nesse contexto que ele copiou o software, cometendo seu primeiro crime pelo qual foi condenado. Em 1988, Mitnick recebeu uma pena de 12 meses de prisão, com 3 anos de liberação supervisionada, por invadir os computadores de correio de voz da Pacific Bell. Posteriormente, um mandado de prisão foi emitido contra ele, e ele conseguiu fugir e permanecer foragido por 2 anos e meio. Sua busca pelas autoridades recebeu ampla cobertura midiática. Finalmente, em meados da década de 1990, Mitnick foi capturado e enfrentou várias acusações relacionadas a hacking e fraude eletrônica. Ele cumpriu 5 anos de prisão, mas ainda era temido pelas autoridades, que chegaram a afirmar que Mitnick tinha o poder de iniciar uma guerra nuclear apenas assobiando em um telefone público. Mitnick foi libertado em 2000. No ano seguinte, um juiz considerou que ele estava suficientemente reabilitado para obter uma licença de rádio amador. Desde então, ele se tornou conhecido por suas publicações, palestras e consultoria em segurança. Ele é frequentemente contratado para fornecer serviços de consultoria em segurança, incluindo testes de penetração, nos quais é pago para avaliar a segurança de sistemas, da mesma forma que governos e empresas costumavam temer suas habilidades no passado. Grupo de hackers anônimos. Um grupo de hackers sem identificação está tornando as investigações ainda mais complexas. O Anônimo é uma organização descentralizada e internacional, o que significa que eles podem estar praticamente em qualquer lugar e a qualquer momento, realizando uma ampla variedade de atividades. Este coletivo ativista tem sido responsável por numerosos ataques cibernéticos contra governos, instituições, agências, algumas empresas e até mesmo a Igreja da Cientologia. Todos eles foram alvos das ações do Grupo Anônimo, que teve início em 2003. O grupo surgiu da comunidade tóxica do 4chan, que era conhecida por ser um espaço virtual repleto de comportamento desagradável. Eles formaram uma rede descentralizada por meio de um fórum de imagens, adotando muitos jargões da comunidade hacker. Posteriormente, começaram a causar caos, principalmente por meio de atividades anárquicas que desafiaram governos e empresas mal intencionadas. Portanto, talvez eles não sejam tão malignos como parecem. Adriano Lamo, um hacker e analista de ameaças dos Estados Unidos, ganhou notoriedade nos meios de comunicação quando conseguiu invadir várias redes de alto perfil antes de ser detido em 2003. Entre suas primeiras realizações estavam a invasão dos sistemas do Yahoo, Microsoft e New York Times. Ele era classificado como um hacker de chapéu cinza, o que significa que ele atacava alvos de destaque e violava leis ou padrões éticos, mas geralmente o fazia sem intenções maliciosas, ao contrário dos hackers de chapéu preto, cujo objetivo era causar danos. Lamo foi condenado a 2 anos de liberdade condicional, com 6 meses de prisão domiciliar, e multado em $65 mil por comprometer a segurança de grandes empresas que ele havia hackeado. Em 2010, ele voltou às manchetes devido ao seu envolvimento em um grande escândalo relacionado ao Wikileaks. Foi Lamo quem descobriu e denunciou o soldado dos Estados Unidos, Chelsea Manning, por vazar centenas de milhares de documentos secretos para o Wikileaks. Ele é mais lembrado por isso e afirmou ter entregue Manning porque acreditava que vidas estavam em perigo como resultado das divulgações. Adrian Lamo era conhecido como hacker nômade devido ao seu estilo de vida bastante instável. Ele frequentemente era encontrado vivendo de forma transitória, preferindo se abrigar em locais temporários ou sofás em vez de ter uma residência fixa. Ele também era conhecido por consumir uma ampla variedade de medicamentos e suplementos, incluindo Kratom, que é conhecido por seus efeitos opioides e estimulantes. Esse consumo não era considerado seguro ou aprovado pela FDA e acredita-se que tenha contribuído para sua morte precoce em 2018, quando tinha apenas 37 anos.
Alberto Gonzales, um hacker criminoso americano que também era policial, começou sua jornada no mundo da informática aos 12 anos de idade quando adquiriu seu primeiro computador. Aos 14 anos, ele conseguiu penetrar nos sistemas da NASA, sendo posteriormente acusado de ser o cérebro por trás de um elaborado esquema envolvendo o roubo e a comercialização de aproximadamente 170 milhões de números de cartões de crédito e caixas eletrônicos. Esse episódio, que ocorreu entre 2005 e 2007, representou a maior fraude desse tipo registrada na história global, além de outros crimes de grande envergadura. Gonzales também se envolveu em numerosos ataques cibernéticos a sistemas corporativos nos quais ele roubou grandes volumes de dados. Notoriamente, ele apreciava gastar os frutos de suas atividades ilícitas em festas extravagantes e estadias em hotéis luxuosos. Em 2010, Alberto Gonzales foi condenado a 20 anos de prisão federal por sua participação no hackeamento de diversas empresas, incluindo a TJ Maxx, Dave & Buster's e Barnes & Noble. Ele buscou clemência, alegando que sofria de síndrome de Asperger, e está programado para ser libertado em agosto de 2023. Matthew Bevin e Richard Price. Em 1996, o britânico Matthew Bevin, um hacker, foi detido por invadir redes seguras do governo dos Estados Unidos. Bevin começou sua carreira de hacker na adolescência, desenvolvendo habilidades para invadir redes de computadores. Inicialmente, ele se interessava por quebrar sistemas em geral, mas logo se concentrou em redes vinculadas a instituições militares dos Estados Unidos, considerando isso um desafio irresistível. Durante sua prisão em 1996, ele teria tido sucesso ao hackear informações sensíveis de estabelecimentos como a Força Aérea dos Estados Unidos, a NASA e a OTAN. Na época, Bevin tinha um parceiro de hacking chamado Richard Price, que invadiu uma instalação de pesquisa na Coreia e, em seguida, divulgou o conteúdo. Isso causou preocupações de que eles poderiam ser acusados de espionagem, principalmente por terem hackeado a Coreia do Norte. No entanto, Price também invadiu uma instalação no sul da Coreia, o que ajudou a evitar uma crise internacional. Finalmente, o Tribunal da Coroa considerou que não havia interesse público em prosseguir com a investigação do caso, encerrando. Em 2006, Jensen James Ancheta fez história ao se tornar a primeira pessoa a enfrentar acusações relacionadas ao crime de controle de um grande número de computadores sequestrados, conhecidos como botnets. Durante sua carreira como hacker, acredita-se que ele tenha comprometido até 500 mil de sistemas de computador e conseguido controlar essas máquinas e redes por meio dessa técnica. Isso lhe permitiu coordenar ataques em larga escala. Em 2005, Ancheta foi atraído para o escritório local do FBI como parte de uma operação elaborada e irônica chamada de Operação Bote Assado. Ele foi capturado e, subsequentemente, se declarou culpado de 4 acusações criminais relacionadas a fraudes e atividades de computador. Como resultado, ele foi condenado a cumprir uma pena de 57 meses de prisão, perdeu um veículo e os lucros que havia obtido com seus esquemas fraudulentos. Além disso, Ancheta foi condenado a pagar restituição ao governo dos Estados Unidos por infectar os computadores pertencentes a este. Michael Kautz, também conhecido como o jovem da máfia Michael Kautz, é um ex-hacker de computador que se tornou um perito em segurança com sede em Quebec, Canadá. Suas incursões tiveram início em fevereiro do ano 2000, quando concebeu um projeto denominado Revolta, que significa rebelião em italiano. Foi nesse momento que ele orquestrou um ataque de negação de serviço distribuída, DDoS, que sobrecarregou os servidores a ponto de torná-los não responsivos aos comandos. Ele executou esse ataque contra o Yahoo, efetivamente deixando-o inacessível por quase 1 hora. Posteriormente, repetiu o mesmo procedimento com o eBay, Amazon, Dell e CNN, tudo no espaço de 1 semana. Eventualmente, ele foi localizado pelo FBI e condenado pelo Tribunal da Juventude de Montreal a 8 meses de custódia aberta e 1 ano de liberdade condicional. Além disso, suas atividades na internet foram estritamente regulamentadas. Em suma, suas travessuras ajudaram a ressaltar as sérias deficiências na segurança de sistemas tanto comerciais quanto governamentais, conscientizando as pessoas sobre a necessidade urgente de aprimorar a segurança cibernética antes de se tornarem alvos de ataques maliciosos. Desde então, Michael Kautz passou a contribuir significativamente para a área de segurança cibernética, escrevendo extensivamente sobre o tema em colunas e até mesmo publicando um livro sobre sua vida como hacker adolescente. Em 1988, Robert Tappan Maurice lançou o infame VOR conhecido como Maurice. Esse malware iniciou sua disseminação a partir de um computador da Universidade Cornell, propagando-se silenciosamente para todos os sistemas conectados à internet.
O que tornou sua detecção desafiadora foi a habilidade do VOR de se replicar em uma taxa superior à capacidade de controle de seu criador, Robert Tappan Morris. É importante salientar que o VOR não foi criado com intenções destrutivas. Em vez disso, sua finalidade era diminuir o desempenho de processamento dos computadores afetados. Embora não esteja completamente claro qual era a motivação de Morris para tal ação, o que se destacou neste caso foi que Morris se tornou o primeiro indivíduo a ser processado sob a recém-criada Lei de Fraude e Abuso de Computadores de 1986. Desde então, Robert Tappan Morris é frequentemente referido como um hacker de chapéu branco. Esse termo é utilizado para descrever pessoas no campo empresarial ou acadêmico que desenvolvem programas para destacar as vulnerabilidades de sistemas, incentivando a implementação de medidas de segurança. Em essência, Morris desempenhou um papel fundamental na catalisação da indústria de segurança cibernética com a criação de seu VOR. Jonathan James, também conhecido como Jonathan James, foi um hacker de chapéu cinza de moral questionável. Ele ganhou notoriedade por se tornar o primeiro adolescente a ser preso nos Estados Unidos por cometer delitos cibernéticos no ano de 1999. James conseguiu invadir com sucesso diversos sistemas, incluindo o sistema escolar de Miami-Dade e a Bell Empresa de Comunicações do Sul. Ele posteriormente foi ainda mais longe, invadindo a rede da Agência de Redução de Ameaças à Defesa no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Este feito chamou a atenção das autoridades, que passaram a monitorar de perto as atividades desse jovem hacker. Posteriormente, ele admitiu ter conseguido instalar uma porta dos fundos em um computador do DTRA, o que lhe permitiu instalar um sniffer que possibilitou a interceptação de milhares de mensagens, nomes de usuários e senhas oficiais de computadores militares. Jonathan James acabou sendo descoberto e, em janeiro de 2000, sua residência foi invadida por agências governamentais. Ele foi preso e condenado a 6 meses de prisão em uma instituição federal, tudo isso enquanto tinha apenas 16 anos de idade. Tragicamente, anos depois, em 2008, ele faleceu devido a uma ferida auto-infligida por arma de fogo. Este triste desfecho ocorreu após ele ser acusado de crimes cibernéticos que ele afirmava não ter cometido. Astra, embora nunca tenha sido publicamente identificado como tal, tem havido especulações e investigações sobre sua verdadeira identidade. Em 2008, um matemático grego de 58 anos foi detido por alegadamente estar envolvido em um hack no grupo Dassault. Acredita-se que essa atividade tenha passado despercebida por quase 5 anos, durante os quais o hacker conhecido como Astra teria roubado tecnologia de armas, software e dados, para depois vendê-los a cerca de 250 indivíduos diferentes em todo o mundo. Supostamente, esse esquema de hackeamento custou cerca de 360 milhões de dólares. Não está completamente claro porque a verdadeira identidade de Astra nunca foi revelada. Qual é a sua opinião sobre por que isso permaneceu tão secreto? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Qual é a sua opinião sobre todos esses acontecimentos no mundo hacker? E qual destas histórias chamou mais a sua atenção? Como sempre, compartilhe seus pensamentos na seção de comentários.